tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor, porque só Ele é merecedor de honra, de glória, só Ele é merecedor de todo o louvor. Quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para esse último texto que lemos nesta palavra, me vem à mente quando Deus chama Abraão e Ele lhe faz promessas, e Ele diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, Jesus poderoso! E quando nós lemos esse texto, a Bíblia está mencionando, e Jesus está dizendo, porque este também era um filho de Abraão, que se havia perdido. Oh, Deus maravilhoso! Irmãos, quem não conhece a história de Zaqueu? Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? Um homem que era do povo de Deus, mas que ele se tornou um cobrador de impostos. Ou seja, um homem que foi tirado do meio do seu povo para prejudicar o seu próprio povo. Oh, Jesus! Zaqueu foi arrancado do meio do povo para ser colocado como cobrador de impostos a serviço de Roma. Então a Bíblia relata e nos diz que Zaqueu era odiado pelo seu povo. Zaqueu era odiado pelo seu povo por aquilo que ele praticava, por aquilo que ele fazia. Zaqueu enriqueceu, e a Bíblia relata que ele era um homem muito rico. E a Bíblia nos relata que esse homem enriqueceu cobrando impostos, talvez indevidamente, talvez exageradamente. Não posso afirmar, aleluia, porque a Bíblia não diz isso. Oh, glória, maravilha. E Zaqueu, ele está dizendo, quando ele tem um encontro, ele está dizendo: se eu defraudei alguém, eu quero devolver. Então, quando nós olhamos para esta palavra, nós vimos um homem que era rico, um homem que nós podemos olhar hoje e dizer: esse homem tem tudo que ele precisa. Talvez nós pudéssemos pensar: esse homem não precisa de nada. Porque existem muitos homens ricos no mundo. E talvez nós possamos olhar para um deles e dizer assim: ele não precisa de nada. Ele tem dinheiro, ele tem fama,
ele é conhecido? O que muitos buscam? Conhecimento. Todo. Para ser visto pelos homens. Zaqueu era esse homem, ele tinha tudo isso. Mas a Bíblia diz que um dia ele sai da sua casa e ele diz assim: eu quero conhecer Jesus. Oh, glória, maravilha, aleluia. Ele diz: eu quero conhecer Jesus. E Zaqueu sai para conhecer Jesus. Mas quando Zaqueu sai para conhecer Jesus, ele tem duas dificuldades. Uma era a sua pequenez, era a sua pequena estatura. A segunda dificuldade que Zaqueu tinha, a multidão era muito grande. Aleluia, glória. Oh, Jesus poderoso, Deus maravilhoso. E eu olhando para a palavra de Deus, irmãos, assim, ó, para nós ver Jesus, Oh, glória. nós podemos subir. Mas para falar com Ele, nós precisamos descer. Oh, Jesus poderoso. Deus não fala com ninguém altivo. Maravilha. Deus não fala com ninguém que se acha mais do que os outros. Glória. Ele fala quando eu e você nos humilhamos na sua presença. Aí Ele desce. Aleluia. Quando nós descemos, Ele escuta a minha oração. Quando nós descemos, Ele escuta a tua oração. Não tem oração que não é ouvida por Deus quando nós nos humilhamos na sua presença. Oh, maravilha, glória. Certa vez eu disse: o lugar mais alto que eu e você devemos estar é aos pés de Jesus. Não existe lugar mais alto para nós estar, se não for aos pés de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas pela sua dificuldade, pela sua pequenez, ele sobe na árvore. Ele olha para uma figueira brava e ele não pensa duas vezes. Ele disse: eu preciso ver Jesus. Eu tenho uma grande multidão na minha frente. Eu não vou ter como romper a multidão. Então Zaqueu olha para aquela árvore. A Bíblia diz que era uma figueira brava. E Zaqueu olha e ele sobe naquela figueira brava sem olhar para o que poderia lhe acontecer. Oh, Jesus. E Zaqueu ele rompe aquela dificuldade. Está todo mundo. Talvez Zaqueu pensasse assim: está todo mundo fazendo igual. Eu vou fazer diferente. Está todo mundo caminhando. Está todo mundo caminhando naquela direção. Está todo mundo fazendo o mínimo, o simples. Talvez Zaqueu disse assim: eu vou fazer algo que ninguém fez. Talvez Zaqueu disse assim: se eu fizer algo que ninguém está fazendo, eu creio que ele vai fazer por mim, porque ele não fez por ninguém. Oh, Jesus poderoso. Mas para isso, irmãos, nós precisamos romper as barreiras. Nós precisamos romper as dificuldades. Se nós não romper a barreira, se nós não romper as dificuldades, nós vamos ficar prostrados no mesmo lugar. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Assim eu vejo e olho para a vida de Zaqueu. Zaqueu não olhou para a dificuldade, não olhou o que ia acontecer com ele. Ele disse: eu preciso ver Jesus. Oh, Deus poderoso. Será que nessa noite você só veio ver Jesus? Aleluia. Oh, Deus poderoso. Ou você quer falar com Ele? Oh, Jesus poderoso. Zaqueu subiu para ver, mas para falar ele teve que descer. Oh, Jesus poderoso. Oh, maravilha, glória. Para falar com o mestre, irmão, nós precisamos descer. Nós precisamos, e quando a Bíblia fala, e quando a palavra fala de descer, é humilhação. É se humilhar na presença de Deus.
Oh, Jesus poderoso. Isso é descer. Se humilhar perante o Mestre. Se humilhar perante Jesus. Oh, Jesus poderoso. Tem coisas, irmãos, na minha e na tua vida que nós temos que crescer. Aleluia. Glória. Como Zaqueu. Maravilha. Tem coisas que precisamos crescer na nossa vida. Que nós precisamos romper. Como a fé. Como a misericórdia. Tudo isso precisa crescer na nossa vida. Mas tem coisas que nós precisamos deixar. Oh, Jesus. Tem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Oh, Jesus poderoso. Para que nós possamos falar com Jesus. Aleluia. Glória. Ver Jesus, todo mundo vê. Eu quero ver falar com Ele. Oh, Deus poderoso. Eu quero ver chamar a atenção dele. Antes que Zaqueu tivesse visto Jesus, Jesus já tinha visto ele. Antes de tu entrar na igreja hoje, Jesus já tinha te visto. Maravilha. Glória. Ele sabe o que tu precisa. Ele sabe o que tu necessita. A Bíblia diz que antes de eu falar, Deus já sabe o que eu preciso. Oh, Deus. E se nós nessa noite se humilhar ao Senhor, Ele pode fazer por vocês. Ele pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. Oh, Jesus. Enquanto, irmãos, vai depender de pessoas, de homens, nós nunca vamos chegar aonde Deus quer. Nós precisamos depender dEle. Ele é que pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. Ele é que pode resolver por mim o que ninguém pode resolver. Oh, Jesus poderoso. Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Esse homem era um homem rico. E nós, aparentemente, nós olhando, poderíamos dizer, como eu já falei, ele não precisa de nada. Mas esse homem tinha algo que ele precisava. Esse homem tinha algo que ele necessitava. E no mundo, eu não encontrei. E no mundo, você não encontrou. Aleluia. Esse homem talvez precisava de uma paz verdadeira. Uma paz que o mundo não pode nos dar. Uma paz que o mundo não vai nos dar. Porque ela é passageira. Oh, Jesus. Hoje nós temos uma coisa, amanhã nós queremos comprar outra. Para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer o nosso ego. E nós vamos elaborando coisas que vão preencher o nosso coração, a nossa vida. E quando nós olhamos, nós vimos que corremos, Glória. e não adiantou nada. Maravilha, Jesus. Aleluia. Acaba em zero. Aleluia. Glória. Maravilha, Senhor. Aleluia. Mas quando nós dependemos de Deus, as pequenas coisas, irmãos, nos faz feliz. Maravilha. Oh, Jesus. Nós não precisamos ter grandes coisas para ser feliz nessa terra. Maravilha, Jesus. Glória. Oh, Deus poderoso. Então Zaqueu, ele tinha tudo que ele queria, o que ele precisava.
Mas ainda faltava uma coisa. Oh, Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: quando tenho tudo, é como se eu não tivesse nada. Quando eu não tenho nada, é como se eu tivesse tudo. Oh, Jesus poderoso. Por quê? Jesus, irmãos, Ele tem que ser suficiente para a nossa vida. Maravilha, Deus, glória. Não é que nós não precisamos de nada, não é isso que eu estou falando. Maravilha. Não é que a gente não almeja ter as coisas, não é isso. Eu estou falando que Deus, Ele tem que ser primeiro. Deus, Ele tem que ser o suficiente na minha vida. Senão eu vou correr e vai acabar em zero. Aleluia. Eu vou começar tudo de novo. Porque lá no mundo eu já fazia isso. Oh, glória. Corri uma vida inteira. E quando eu me dei de conta, eu não tinha nada. Porque a única coisa, irmãos, que vai satisfazer a minha alma, a única coisa que vai satisfazer a tua alma, em primeiro lugar, é Deus. Oh, glória. Deus, Ele tem que ser primeiro. Eu não posso colocar nada na frente do meu Deus. Eu não posso tirar o lugar do meu Deus. Ele não vai me dividir, irmãos, com ninguém. Ele quer 100% da minha vida. 100%. Ele quer que eu dependa dele 100%. Oh, Jesus poderoso. Oh, Deus maravilhoso esse. Que muda uma vida. Que muda uma história. Oh, Jesus poderoso. Se nós vamos olhar aqui, irmãos, rapidinho, para nós concluir. Se nós vamos olhar aqui, um jovem rico, aqui mesmo, ó, me veio agora, capítulo 18, 18 e 18. A Bíblia nos relata de um jovem rico. E ele chega até Jesus, é outro homem rico. E ele chega e diz para Jesus assim: bom mestre, o que eu ainda preciso fazer para herdar a vida eterna? Oh, Jesus. Jesus olha para esse homem e diz para ele assim: primeiro, por que tu me chama bom? Se só existe um que é bom, que é teu Pai que está no céu. Oh, Deus poderoso. Jesus, ele não poderia aceitar essa palavra. Porque Jesus, ele veio na sua humilhação. Então ele diz: por que tu me chama bom? Bom é só meu Pai, que está no céu. Oh, Jesus. E esse homem diz para ele assim: ó, o que eu preciso ainda fazer? Em outras palavras, ele está dizendo: eu já faço muito. Quantas vezes nós achamos que fizemos demais para Deus? Quantas vezes nós achamos que fizemos alguma coisa? Ele está dizendo para ele assim: tu conhece a palavra? Conhece os mandamentos? Ele diz assim: ah, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus se alegrou quando ele disse que conhecia. Mas Jesus conhecia ele muito mais do que ele pensava. Jesus, ele me conhece muito mais do que eu penso. Jesus, ele te conhece muito mais do que tu imagina. E ele está sondando o teu coração aí agora. Porque muitas vezes, irmãos, eu e você, sabe o que nós fizemos? Damos desculpa para Deus.
Eu não faço mais por causa disso. Eu não faço mais por causa daquilo. E é uma desculpa que nós estamos dando para o Senhor. Aleluia. Jesus, como eu já falei aqui muitas vezes, Deus ele nos arranca lá do mundo. Ele nos tira da droga, ele nos tira do álcool. Ele nos tira de onde tu pensar que tu pudesse estar no lugar mais profundo. E tu diga assim, ó, ninguém pode me arrancar dali. Jesus te arranca de lá. Aleluia. Como ele te arrancou e como ele me arrancou. Maravilha. Agora tem um lugar que Jesus não te tira. Qual é esse lugar? Da minha desculpa. Quando eu quero dar desculpa para o Senhor. Oh Jesus, Ele não me tira dali. Ele deixa até o momento que eu reconhecer, que eu me arrepender, que eu preciso me humilhar. Oh Jesus. E esse homem, ele veio até Jesus e ele está dizendo isso. O que eu preciso ainda fazer? Eu já faço nada. Preciso ainda fazer mais alguma coisa para ser salvo? Jesus olha para ele, conhecendo o coração dele. Aleluia. Como ele conhece o meu e o teu. E ele está dizendo para ele assim, olha, para ti só falta uma coisa. Não pode falar. Eu já faço quase tudo. Só falta uma. Pode falar que eu faço. Vai. Vende tudo que tu tens. Reparte aos pobres. E tu terá um tesouro do céu. A Bíblia diz que naquele momento aquele homem vira as costas e vai embora. Oh Jesus! Porque muitas vezes, irmão, nós não queremos ouvir o que Deus quer falar com a minha vida. Muitas vezes você não quer ouvir o que Deus quer falar. Nós queremos que Deus nos conforte. Que Deus diga que nós temos bem. Que Deus diga que nós temos certinho. Porque é uma palavra que não afugenta ninguém. É uma palavra que me anima. Aleluia. Oh Jesus! Mas o Evangelho não é isso. Maravilha, glória. Jesus ele não veio para mimar ninguém. Maravilha. Jesus ele não veio para passar a mãozinha na cabeça de ninguém. Glória. Quando ele tem que confortar, ele conforta. Mas quando ele tem que exortar, ele exorta. Oh Jesus poderoso! Por quê? Porque a palavra que nos confronta é a palavra que nos muda. Nós precisamos, no mínimo, sair de um culto pensando. Só isso. Maravilha. Qualquer um de nós. Nós precisamos sair do culto, pelo menos pensando na palavra. Aleluia. Meditando no que foi falado acerca da palavra. É só isso. É o mínimo que nós podemos fazer no culto. Ouvimos a palavra. A Bíblia diz aquele que ouve as minhas palavras. Só que ouve? Não. E as pratica. Eu assemelho ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, mas a casa não caiu. Mas se ela não for edificada sobre a rocha, se ela for edificada sobre a areia, vai vir o vento, vai vir a chuva, e essa casa vai cair. Oh Deus poderoso. Já vamos encerrar. Jesus disse então para Zaqueu, desce. Ele está dizendo desce. Quer falar comigo? Então desce. Glória. Zaqueu desce. E quando ele fala com Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ele assim, Zaqueu, hoje me convém posar na tua casa. Glória. Oh Deus, hoje me convém posar na tua casa. Nossa casa, irmãos, é o nosso coração. Quando o nosso coração está aberto para Jesus entrar,
para Ele falar conosco, para Ele fazer morada. Se nós bloquear o nosso coração, se nós fechar o nosso coração, não quero saber, Deus não vai entrar no teu coração. Porque a porta da tua casa está fechada. Oh, Jesus poderoso. Aí nós viemos para um culto. E nós dissemos assim, o culto não estava bom. Não estava do jeito que eu queria. Mas não é o culto que não estava bom. Maravilha. Eu não estava bom. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Maravilha. Quando eu não estou bom, Glória. eu não recebo a palavra. Eu preciso estar bem para me receber a palavra. Oh, Jesus poderoso. Então Jesus diz para Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Glória. E a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, oração, a vida de Zaqueu. Zaqueu é transformado pelo poder da palavra. E ele olha para Jesus, Jesus não fala nada para ele. Jesus não diz nada para ele, Zaqueu, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo para mudar de vida. Ele não diz assim, Zaqueu, tu tem que deixar isso, aquilo para ser crente. Glória. Maravilha, Jesus. Zaqueu diz, Senhor, eu quero devolver metade dos meus bens aos pobres. Oh, maravilha. E se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Não foi Jesus que falou nada para ele. Jesus olha para ele, vendo o que ele fez, vendo a transformação que foi feita, e ele diz assim, olha, hoje veio salvação à tua casa. Porque esse era um filho de Abraão que se havia perdido. Hoje ele foi encontrado. Hoje ele mudou de vida. Nós não temos poder, irmão, para mudar a vida de ninguém. Glória. O único que tem poder é Deus. Aleluia. O único que pode mudar a nossa vida é Deus. Se nós permitirmos. Se nós aceitarmos essa mudança na nossa vida. Senão nós vamos passar 30, 40 anos e sermos as mesmas pessoas. Mas quando nós decidirmos isso na nossa vida, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais ser desse jeito, dessa maneira. Jesus entra na nossa casa e Ele muda a nossa vida. Ele entra em uma área da nossa vida, não em todas. Mas para isso eu preciso deixar Ele entrar na minha casa. Se você essa noite deixar Jesus entrar na tua casa, aquilo que tu acha impossível, Deus vai mudar hoje. Mas para isso, eu preciso crer. Você precisa crer. Sem fé, é impossível eu agradar ao meu Deus. Sem fé, é impossível você agradar ao teu Deus. Eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso crer que Ele pode mudar a minha vida. Eu preciso crer que Ele pode mudar a minha história. Eu preciso crer que Ele pode não, que Ele vai mudar. Oh, Jesus. Que Ele vai mudar a minha vida. Esse homem rico foi embora. Se eu tiver que deixar tudo, eu prefiro ir embora. Zaqueu foi o contrário. Ele disse, eu dou a metade. E ainda se eu defraudei, eu quero devolver 4 vezes mais. É só isso. Mudança de vida. Mudança de comportamento. Isso é o que Deus faz na nossa vida. Isso é o que o Evangelho faz na nossa vida. Sem mudança, não existiria Evangelho. Se existe Evangelho, é porque tem salvação de alma. É porque tem cura, é porque tem libertação, é porque tem milagre. Te coloca de pé.
Vamos orar. Oh Jesus poderoso, já vamos estar dando continuidade em nome de Jesus. Pedir para o Tiago e o Alexandre passando aqui já. Oh Deus maravilhoso, Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante desta presença, Pai maravilhosa, se colocamos, Pai, mais uma vez diante de Ti nesta noite, Pai. Deus, estamos aqui, Senhor, nesta noite como gratidão a Ti, Jesus. Ó Deus maravilhoso, pois reconhecemos, Senhor, que só Tu és Deus, só Tu és o nosso Senhor, só Tu és aquele, Senhor, que pode mudar as nossas vidas, Pai. Deus, nessa noite olha para a tua vida.